Questão 14, meu querido aluno, a questão do SESMAC 2025, dois ainda aqui do nosso assunto de ligações químicas, né? Ele fala o seguinte: o íon nitrato é importante molécula bioativa que exerce efeitos vasodilatadores, conferindo uma variedade de outros benefícios ao sistema cardiovascular. Sua forma estrutural apresenta uma distribuição eletrônica ressonante. A ressonância na química orgânica ela ocorre quando você tem ligações duplas conjugadas, ou seja, você tem duplas ou triplas, tá? Conjugadas, ou seja, você tem uma dupla, uma tripla, uma dupla, uma tripla. Importante para explicar sua estabilidade e sua reatividade no meio biológico. A estrutura de Lewis do íon nitrato, considerando a ressonância, permite concluir que... Então vamos lá. André, o que é ressonância? Vamos começar pelo benzeno. É o cara mais famoso, né? Então, o benzeno, quando você aprende lá na química orgânica, o professor, ensina que você tem três duplas e três simples ligações alternadas. Só que você não tem como precisar aonde está essa dupla e aonde está essa ligação simples, beleza? Então, por isso que a gente faz o híbrido de ressonância, duas setinhas aqui para dizer que são equivalentes, né? E a gente acaba fazendo, como sempre, aquele hexágono com a bolinha no meio. É o híbrido de ressonância, ou seja, seria a união dessas duas estruturas. No caso do íon nitrato, eu vou precisar do espaço, tá? Então eu vou apagar ali. O íon nitrato, você tem que saber que o nitrogênio é da família 5A e o oxigênio é da família 6A. E que toda a estrutura ela ganha um elétron, né? Sinal negativo aqui, ó, menos um. Então, eu posso desenhar o seguinte, ó. Nitrogênio, oxigênio, 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 e toda a estrutura ganhou um elétron. Beleza, aí você vai colocar como você aprendeu a colocar os elétrons do oxigênio e nitrogênio. Oxigênio, 6A, então ele tem 6 elétrons na última camada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já o nitrogênio, a família 5A, tem 5 elétrons na última camada. 1, 2, 3, 4, 5. Tudo certo? Aí você vai lembrar o seguinte: o nitrogênio, para ficar com 8 elétrons, ele só precisa fazer 3 ligações. Então ele vai fazer aqui, ó. 1, 2. Beleza. Qualquer outra ligação que ele fizer aqui vai deixar o oxigênio com 7 elétrons. Porque você lembra que cada oxigênio precisa de 2 elétrons, né? Para ficar com 8. E aí entra a estrutura de ressonância. Tendo um aprofundamentozinho, um aprofundamento maior, para você entender ligações. Observe que eu tenho um sinalzinho de menos aqui, ó, menos 1, não quer? Quer dizer que todo o sistema ganhou um elétron. Então, esse um elétron eu vou botar aqui no oxigênio. Se o oxigênio aqui ganhar um elétron, o que acontece? Esse oxigênio acabou de ficar com uma carga negativa, menos 1. E agora eu consigo fazer, ó, me baseando pelo básico das ligações químicas que eu aprendi, que é os não metais têm que ficar com 8 elétrons na camada de valência. O nitrogênio, nesse momento, tem 7, compartilhou esses dois aqui, compartilha agora com o nitrogênio, beleza, ó. Agora ele tem 8 elétrons, Sandro. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Só que esse oxigênio também tem que ficar com 8. E aqui ocorre, vou explicar de maneira simples para você entender, a ligação dativa. É como se o nitrogênio emprestasse, ele já está estável, ele vai emprestar os 2 elétrons dele para o oxigênio. Beleza? Aí o que acontece? Eu não tenho como precisar se essa dupla está aqui e se foi esse oxigênio que ganhou esse elétron. Beleza? Então, por isso que tem as estruturas de ressonância. E na química a gente já sabe que as ligações variam de tamanho. Quando você tem ligação simples, a ligação é maior que a ligação dupla, que por sua vez ela é maior que a ligação tripla. E quando você olha para a estrutura de ressonância, vou citar no caso aqui, no caso do benzeno, por exemplo, que todas as ligações têm o mesmo tamanho, aqui também no nitrato todas têm o mesmo tamanho. Então os caras pensaram o seguinte: pô, se todas têm o mesmo tamanho,
É como se o elétron estivesse se deslocando por toda a estrutura. Correto, o elétron está se deslocando por toda a estrutura. Então eu não tenho como desenhar, precisar que a estrutura de Lewis... Sandrão, o que é a estrutura de Lewis? É essa estrutura que a gente bota os elétronzinhos assim, ó, tá vendo? Beleza? Então eu não tenho como precisar que cada oxigênio tem 6 elétrons. Desculpa, não tenho como precisar que os oxigênios que têm 6 elétrons e precisam de 2 para ficar estável, essa carga negativa está aqui, ela podia estar aqui, ou podia estar aqui. Se ela mudar de posição, então eu tenho possibilidade de fazer mais 2 estruturas para o nitrato, que seriam essas aqui, ó. Por exemplo, vou botar aqui, já vou deixar a estrutura prontinha aqui, ó. Só vou botar a ligação. Beleza? Deixa eu ver se está dentro do vídeo. Está dentro do vídeo. Quase que não deu. Então aqui. Essa carga negativa pode vir para cá. Então a dupla vai para cá. Essa carga negativa que estava aqui pode vir para cá. Então a dupla vai para cá. Beleza? Ou seja, esse elétron ele fica por toda a estrutura. Beleza? Bacana? Então eu tenho 3 estruturas de ressonância. Como você não tem como precisar, talvez você nunca viu isso, mas você sabe qual é o jeito mais correto de você expressar a estrutura do nitrato? É dessa forma aqui, ó. Olha só que bacana. Vai ficar um pouquinho aí em cima, aqui vai ficar -1. Vou só baixar aqui para você. Ou chegar pro ladinho, né? Chega pro ladinho aí, Sandrão, pra gente ver como é que fica. Opa! Olha só. Você faz um tracinho aqui e bota um pontilhado. E tia Sandrão, é. Isso aqui quer dizer que ela nem é dupla e nem é simples, porque ela tem um tamanho aí entre uma dupla ligação e uma simples ligações. Então eu tenho 3 estruturas de ressonância em que a carga negativa ela fica circulando em todo o oxigênio. Não é que cada oxigênio vai ter uma carga negativa. Bacana? Quando é que ocorre a ressonância? Quando você tem ligações duplas ou triplas alternadas. Então vamos responder as questões. Cada oxigênio possui uma carga formal negativa. O que é carga formal, Sandro? A carga formal ajuda você a fazer a estrutura mais correta possível de Lewis para aquela molécula ou aquele íon. Beleza. Não, aqui quase que pega você, porque ó, cada oxigênio possui uma carga formal negativa. Não. A carga negativa ela fica se distribuindo por toda a estrutura. Então a palavra cada aqui está errado. O íon nitrato pode formar ressonância, pois é um íon instável. Não, ele é um íon ele é um íon estável por causa da ligação, né? Mas ele, quando aí toda a estrutura recebe negativo, então uma carga negativa, então ele fica com maior estabilidade. Por isso que ele tem que ganhar elétrons. Toda a estrutura tem que ganhar elétrons, né? Não pode formar ressonância. Pode, porque ele tem dupla e tripla, ele tem dupla ligação. Podemos concluir que apresenta apenas uma estrutura de Lewis com uma ligação dupla fixa. O problema está aqui na fixa. Certo? Que ela não é fixa, ela fica alternada, né? E não tem apenas uma estrutura de Lewis. Nós temos 3 estruturas de Lewis para esse íon. Possui 3 estruturas de ressonantes equivalentes, que diferem na posição da ligação dupla. Possui 3 estruturas de ressonância equivalentes, que diferem na posição da ligação da dupla. Cara, aqui você quase que... Vamos ler a letra E. Possui 2 estruturas de Lewis equivalentes, com 2 ligações simples, mais uma longa, então aqui está errado, certo? Aqui ela possui 3 ligações que diferem na posição da dupla. A posição da dupla vai mudando, mas observe que a carga também vai mudando
em cada oxigênio. Por isso que aqui poderia ter melhorado, mas tudo bem. Dessas opções aqui, opa, eu marquei a letra E, não foi? A resposta correta é a letra B. Possui 3 estruturas de ressonância equivalentes que diferem a posição da dupla. Possui 2 estruturas de Lewis equivalentes. Duas, negócio que não são 2. São 3 estruturas de Lewis, né? Daqui a ordem é o seguinte: é uma ligação dupla para duas ligações simples. E aqui, ó, com 2 ligações simples mais longas, não. Elas têm o mesmo tamanho. Bacana? Essa questão foi massa. Parabéns, Sesmac. Fiz uma questãozinha. Inclusive, os anos estão passando, se você está observando nosso curso aí, você vê que eu já gravo o Sesmac há muitos anos, né? E eu tenho acompanhado que algumas questões têm aprimorado um pouco mais o raciocínio no vestibular do Sesmac. Parabéns, Sesmac. Próxima.